E estamos aqui para agora fazer a tão famigerada tier list de servos, né? Fizemos de mestres. Exatamente. Fizemos de mestres, então nada mais justo que os próximos seriam os servos. Então nós temos aqui conosco os servos de Fate Zero, certo? E os de Stay Night. Colocamos também aí as suas versões alternativas, então tem 3 Arturia, tem 2 Gilgamesh. Pra representar a maneira que eles estão em cada Fate, né? Da mesma forma como na tier list de servos, a gente vai colocar os servos exclusivamente de Fate Stay Night e de Fate Zero. E como que vai ser essa avaliação? Quais são os critérios, Koji? Certo, então temos 3 critérios, não necessariamente eles têm prioridade um em cima do outro. Eles são equiparáveis entre si, eles têm o mesmo peso. Então, o primeiro critério é, primeiro, a força do servo, certo? Todo mundo sabe, com ele forte. Segundo critério é o quão bom esse servo é para uma guerra do Santo Grau. Então, não necessariamente isso é em quesito força. Talvez vocês podem se surpreender, mas tem servos aí que são fracos, mas que são bons para a guerra do Santo Grau. Assassins são, em geral, bons para a guerra do Santo Grau, né? Eles têm uma facilidade maior em assassinar mestres. E o terceiro critério é o quão esse servo é fácil de lidar. Então, se ele é um servo problemático, né, de comportamento, ou qualquer outro motivo que seja, aí já é um ponto negativo também. Então, são esses 3 critérios. Se ele é fácil de lidar, o quão ele é bom numa guerra e o quão ele é forte. Beleza. Então, primeiro de tudo, vamos denominar aqui as categorias, né? Em primeiro lugar, S é o servo dos sonhos. Se nós temos o mestre dos sonhos, aqui a gente também vai ter o servo dos sonhos. E em segundo lugar, nós temos aqui forte candidato. São servos que são fortes candidatos a vencer uma guerra. Em B, nós temos apenas aí average servo. Tem os seus pontos de destaque, mas não estão lá muito pra cima, mas também não estão pra baixo. C, paia. Só paia. Só isso, só paia. Isso aí. E o D é, irmão, se você invocar esse cara aqui, tu tá condenado. Condenado. Nossa, ficou feio. Condenado. Então, primeiro de tudo, bora começar com, claro, a Arturia do Fate Zero. Cara, o que você acha da Arturia? Primeiramente, ela é muito forte. Cara, eu acho que é a Arturia mais forte que tem. Você pode até discordar, mas pra mim, em parâmetros, é a Arturia mais forte que tem. Eu prefiro realmente a Arturia da Tosaka, mas eu entendo. Tipo, no fim das contas, Luck não é uma coisa que importa tanto assim. E a Arturia de Fate Zero tem mais parâmetros físicos, né? Tem mais agilidade, principalmente. Então, pra mim, sei lá, eu gosto. Utilidade para uma guerra. A Arturia, cara, eu acho que, dá pra muito vencer uma guerra tranquilo, né? Um servo que você consegue meio que só atropelar os seus oponentes. Não vai ser o último servo, nem de longe, que a gente vai ver, que a estratégia dele é basicamente só essa, só sair atropelando todo inimigo que aparece na sua frente. Ela tem experiência de batalha, que é um ponto muito importante. Só que a Arturia, o quão esse servo vai longe numa guerra, pra mim, se esse servo vai longe, ele tem que eliminar as honras dele de batalha. Então, ele não pode ser um servo com um código de honra muito bem definido, porque senão ele vai ficar exposto a problemas como o Diarmuid teve em Fate Zero. Sim. Quis ter uma batalha justa com a Arturia, acabou morrendo no fim das contas. Então, a Arturia tem esse ponto, esse código de honra forte, então... Pelo menos a de Zero. Sim. O da de Zero é maior do que o da de Stay Night. E claro, essa Arturia que a gente tá considerando é sem a Avalon, né? Sim. É como elas apareceram em suas respectivas entradas, nas suas respectivas obras ali. E é fácil de lidar com a Arturia se você não for como o Kiritsugu. Se você não for um mercenário sem coração, só extremamente frio ligando apenas para os seus resultados, você vai ter um problema aí em lidar com a Arturia. Mas fora desse caso super específico, a Arturia é um servo bem de boa para se lidar, na verdade. Sim. Até porque ela é muito obstinada a ter o grau. Ela quer o santo grau, então... Especialmente a de Stay Night, a gente vai ver depois, ela está disposta a fazer alguns sacrifícios. Então é de boa. Se você não for fazer nada extremamente maligno, ela não vai ficar contra você. Basta você não ser um Ryonosuke ou um Kiritsugu que tá de boa. Dito isso, eu acho que ela é um forte candidato. Eu acho também. Beleza. Agora aqui. Começamos. Eita. Tá, Começamos. É que assim, 2 critérios do Gilgamesh é muito forte. Sim. Força e o quão longe ele vai numa guerra, o quão bem ele vai numa guerra, né? Ele tem armas infinitas, então arsenal de guerra, tipo estratégia de combate, abordagens diferentes pra diferentes inimigos, ele tem de monte. De sobra. Ele tem várias armas diferentes. É o que mais tem. É o servo que mais tem de Fate inteira, acho que até hoje. Sim. Então, é muito forte, claro. Ninguém nega isso, eu acho. Ele vai muito bem numa guerra justamente por ter essa versatilidade toda. O problema é realmente o terceiro critério, né, mano? Exatamente, porque vimos como aconteceu em Fate Zero, que não deu certo ali com o Tokiomi. E assim, é difícil você lidar com o Gilgamesh porque ele não é um rei usual. O Tokiomi, ele não teve culpa, a gente falou disso no vídeo de mestres. O Tokiomi, ele não teve muito culpa. Porque se você sabe que um servo que você invocou é um rei, cara, você imagina que você vai se colocar diante dele, né? Sim. Como um serviçal e tudo mais, você vai fazer as vontades do seu próprio servo.
Eu acho que ele imaginava que o Gilgamesh era soberbo demais pra um rei, mas ele não imaginava que o Gilgamesh daria a volta nesse conceito Sim. e não iria querer que alguém se dobrasse pra ele. Ele é difícil de lidar, dá pra ver isso em qualquer rota, em qualquer fate. É porque, tipo, ele pode muito bem... Se ele vê que você não é interessante, ele pode muito bem decidir te matar, mano. Mas apesar disso, eu acho que por ele extrapolar tanto nos 2 primeiros quesitos, eu acho que ele ainda é o servo dos sonhos. Eu arrisco o servo dos sonhos pra ele. Você arrisca agora já, servo Eu dos sonhos arrisco. pro Gilgamesh. Eu diria que poderia ser um low servo dos sonhos. Entendi. Tá, eu fico mais pro forte candidato, ainda acima da Artúria do Fate Zero, porque como você falou, cara, os 2 primeiros critérios dele, se a nota máxima é 10, ele tira 12 nos 2 primeiros critérios. Pois é. O problema é que o terceiro é tipo um 5. Não tá tão ruim, mas ainda é abaixo da média. Ainda é preferível lidar com o Gilgamesh do que com o Berserker geral. Com certeza. Jarmuid. Cara, Jarmuid é seu servo, né, Koji? Fala aí. Cara, o Jarmuid, ele é o servo redondinho, quadrado. Não, pera, ele é redondo ou é quadrado, cara? Não, ele é redondo e quadrado. Entendi. Por quê? Ele é muito forte. Você pode dizer, força destrutiva não é o foco dele. Realmente, mas no 1 pra 1 ele é muito forte, realmente. Muito Real. forte mesmo. É aquilo, se não fosse a sua honra de cavalaria, mano, ele tinha eliminado a Artúria. Ele tem capacidades fortes pra uma guerra, porque a lança dele, né, atravessa magias, e a outra, a Geibuidi, ela faz ferimentos que são incuráveis, então isso numa guerra é muito importante, porque se você deixa algum mestre ou algum servo inimigo com esse tipo de ferimento, cara, esse servo já tá meio morto. A gente viu como foi problemático, né? E foi ainda numa região que, tipo, tudo bem. Tá, o braço, especialmente pra Artúria, foi difícil né, lidar, né? Por conta da ativação da Excalibur e tal. Mas se ele tivesse pego, sei lá, no abdômen da Artúria, um ferimento incurável no abdômen da Artúria, pô. Só que tem aquela coisa da honra. E isso ferra um pouquinho de Jarmuid, porque eu acho que ainda mais que Artúria ele tem isso. Com certeza. Foi, no final, o que acabou trazendo a derrota dele, né? Foi. Claro, também teve um pouco de elemento de sorte. Tanto ele quanto o Kenny foram bem azarados nas suas circunstâncias. Parece que em Fate Zero todo mundo é azarado. Só que ele também é muito fácil de lidar. Mesmo que você seja um mestre meio arrombado, que nem o Kenneth é, ele ainda vai ser muito leal a você. Então, se você for um mestre bom, maldoso, no geral, assim, não sei que extrapole muito, no geral ele vai ser leal a você. Então, ele é muito fácil de lidar. Cara, eu acho que juntando todos esses fatores, especialmente considerando a forma sigilosa de combate do Jarmuid, porque ele não é tão espalhafatoso quanto o Gilgamesh e Artúria, eu acho que esse é um ponto também interessante de se considerar. Ele é um forte candidato. Eu também Eu acho que ele fica atrás da Artúria, mas ele é um forte candidato sim. Eu acho que sim. Skandar, ô meu grandíssimo rei. Cara, Skandar, vamos lá, ele é muito forte, ele faz parte da rapaziada mais forte da guerra, ele tem um excelente senso de combate, extremamente experiente, passou por inúmeras batalhas, realmente travou guerras mesmo, e ele é um servo fácil de se adaptar às circunstâncias. O único problema é que eu acho que o Skandar ele acaba sendo arrogante. Ele tem uma arrogância ao mesmo tempo similar, mas diferente do Gilgamesh. Diferente no sentido de que o Skandar, ele se mostra sem nenhum problema pros outros. Por quê? Porque ele tá confiante da própria força. E isso pode acabar trazendo problemas muito sérios. Por quê? O Eivor tava na carruagem do Skandar. Se tivesse um assassin ali, cara, será mesmo que você, Skandar, teria conseguido lidar com um Presence Concealment lisinho, né, pra pegar o seu mestre desprevenido? Então eu acho isso um pouco perigoso. Ele, mais do que ninguém, é o servo que literalmente atropela os outros, não se importando com nada. E tem o terceiro critério, que no caso dele... Olha, ele é difícil, eu acho, porque se você tiver uma personalidade forte, vai ser complicado de conciliar. Eu acho que pra uma guerra, mesmo ele sendo mais forte que o Jarmuid, ele fica atrás. Eu acho que é mais fácil de você ganhar uma guerra com o Jarmuid do que com o Skandar, por exemplo. Não, eu acho que eu concordo, porque também o Eivor ele teve um pouco de sorte de não ter ninguém mirando especificamente ele. Porque, como eu disse, se 100 Personas não tivesse sido eliminadas cedo, foi inclusive eliminada pelo próprio Skandar, né? Mas se tivessem focado no Eivor, mano, não seria difícil de matá-lo. É porque o 100 Personas foi mandado pra morte, né? É. Não foi usado o servo da maneira que deveria, né? A gente vai chegar lá ainda, mas... Então, ok. Eu acho um forte candidato atrás do Jarmuid. Os servos de Fate Zero são muito bons, na verdade, né, mano? São muito fortes, né? E aí a gente vai pro Gillis. O Gillis. O Gillis é forte? É. Só que ele tem um potencial pra ficar muito mais forte. E assim, mesmo sem esse monstro, ele ainda é bem forte, né? Ele tava apresentando ali uma ameaça pra Artúria e pro Jarmuid juntos na floresta. Tudo bem que aquilo ali é porque a Artúria tava com a mão ferrada. Ela não podia ali fazer grandes liberações de mana burst, por aí vai. Que se ela pudesse, lidaria com aqueles monstrinhos sem nenhum problema.
O problema é que eles respawnam infinitamente, né? Sim. E aí tem que destruir o próprio Gillis ou o próprio livro. O Jarmuth conseguiu fazer isso por conta da Gaydarg, né? Ele é um servo útil, por quê? Porque ele é um caster. Casters em guerras, eles são realmente poderosos, porque eles geralmente têm tempo de preparo. Eles pegam uma leyline, que já vai tirar o problema de mana, eles levantam um balde de field ao redor de um território que vai garantir proteção, e por aí vai avisar de intrusos normalmente, e eles podem fazer o que eles quiserem ali dentro do território e se preparar para combates futuros. Então é bem vantajoso você ser um caster do ponto de vista de uma guerra do Santo Grau. Pra lidar com Gillis, cara, você precisa ser louco que nem ele. Eu sou mais louco que todos vocês. Acorda, Mano, cara! não tem como, cara, não tem como lidar com o Gillis sendo uma pessoa sã. Não dá. Não dá. Eu acho que até é difícil invocar ele sendo uma pessoa sã. Você realmente precisa do catalisador muito específico, que só dá pra invocar o Gillis se você quiser invocar ele. Você tem perigo de invocar o Saber. Olha, eu prefiro. Eu prefiro muito mais. Claro, eu também prefiro. Eu acho que por conta do terceiro critério... Nossa, esse terceiro critério tá ferrando muita gente, né? Eu acho que por conta do terceiro critério, mano, ele vai pro average... Eu não acho que ele é forte candidato nem de longe. Eu acho que é o average mesmo. Porque ele é o pior de todos aqui de se lidar. Pior do que o Gilgamesh. E aí vai pra 100 personas. Hassan 100 Personas é um dos servos perfeitos pra você conseguir matar mestres, porque você tem 100 unidades de... 100 unidades de servo. Você tem 100 unidades de servos, que cada um deles com certeza é mais forte que a extrema maioria dos mestres que vai ter na guerra. Eu acho muito difícil algum mestre ter uma força equivalente a uma cópia da 100 Personas. E você, tem 100, você pode montar a estratégia que você quiser, você pode usar alguns de isca pra conseguir pegar algum alvo. O único problema da 100 Personas é que ela só consegue derrotar um servo quando eles estão trabalhando realmente em equipe. E a gente não viu isso em lugar nenhum, porque em Fate Zero ele só foi usado para, extração do Kirei. Coitados, mano. Não, de verdade, coitados. O ponto mais poderoso de 100 Personas é o segundo critério, a utilidade pra guerra. Irmão, Com certeza. são 100, velho, eu não preciso falar mais. Sim, você pode enviar 7, um pra cada mestre, que você tem boa chance de matar alguém. Exatamente, eu não sei se... Duvido muito que você mate todos, mas se você envia, 2 pra cada um, altas são as chances de você pelo menos levar umzinho. Realmente. E aí se você mata o mestre, filho, o servo vai embora. Os Hassans em específico são leais. Sim, muito, inclusive. Então, eu acho que é na frente do Gillis. O que peca mesmo é a força. O que peca é a primeira coisa, a primeira questão, que é força, porque, cara, geralmente, assim, com a força dos números, você consegue sobrepujar muitos servos. 100 Personas só deu azar. Talvez seja forte candidato, viu? Porque eu acho que 100 Personas só deu azar porque na guerra em que ela foi usada, em que eles foram usados, o resto da rapaziada só era muito mais forte. Sim. Né, todos eles são servos de elite. Eu acho que é forte candidato. Atrás do Skander. Forte candidato. Eu consigo, inclusive, ver argumentos, pessoas argumentando pra trocar os dois. Mas vamos deixar assim. Lancelot. Cara, Lancelot muito forte, certo? Pra mim, ele é o terceiro forte da guerra, ele só tá atrás da Artúria e do Gilgamesh. Ele é muito útil porque, de uma forma similar ao Gilgamesh, ele consegue usar de outras armas, de outros armamentos, de outros estilos de combate para situações específicas, graças ao Knight of Honor, ainda mais pela questão de que a sua habilidade de combate não é diminuída por conta do Mad Enhancement, mas novamente, Koji, o terceiro critério ataca. Sim, e olha, primeiro, ele tem duas formas de te matar, de matar você como um mestre dele. Ele pode sugar tanta mana a ponto de você só morrer, que aconteceu mais ou menos isso em Fate Zero, ou ele pode literalmente te matar mesmo. Às vezes o cara, às vezes ele nem tem algo necessariamente contra você. Só atacou o torete do maluco, ele enfiou uma faca no seu bucho. Então, cara, se o critério 1 dele é, 8 e o critério 2, é 6, o critério 3 dele é menos 5. Menos 5. Eu não discordo realmente, porque eu acho que de todos de Fate Zero, ele é de longe o pior pra se lidar. A vida do Caria teria sido muito mais fácil se ele tivesse pego, 100 Personas no lugar, por exemplo. Por essas e outras, eu acho que deixa o average, se não, até no paia, porque o terceiro critério é tão ruim. Sério, tenta se imaginar como mestre do Lancelot. Cara, eu vou morrer de mana, começa por aí. É muito difícil, eu não vou conseguir sustentar. Você não consegue conversar uma palavra com ele. Tem isso também. Comunicação, elaboração de estratégias, táticas, como cada um vai operar, é muito limitado o que você pode fazer com o Lancelot. O Lancelot, como a gente também falou no vídeo de mestres, ele operava quase sozinho. E isso porque o Caria ainda tinha apoio dos vermes do Zouken dando energia mágica a mais. Olhando agora, eu acho que o Gillis, apesar de ser forte, também ele peca muito nesse terceiro critério, então talvez abaixe o Gillis até.
Eu acho que o Gilles ele vai ficar no último do Average servo, se a gente acabar colocando mais alguém ali. Mas o Lancelot, cara, eu acho que é paia mesmo, viu? Tipo, Então não. eu concordo. O Lancelot é um servo muito forte, certo? Mas pra uma guerra do Santo Graal, mano, não é bom ter ele. Não é bom. Porque ele pode literalmente te matar e de formas diferentes ainda por cima. E agora a gente vai pra Fate Stay Night, meus amigos, e novamente com Arturia Pendragon. Agora uma Arturia Pendragon que não se mantém tão fiel ao seu código de cavalaria, ela está disposta a quebrar umas regrinhas aqui e ali, ela não vê nenhum problema em, por exemplo, matar a Tosaka. Se não fosse o Shiro ordenando um selo de comando pra ela parar ali no comecinho da guerra, ela teria matado a Tosaka. Então ela não tem problema em fazer isso, ela é muito forte. Claro, tem toda a questão dela ter sido especificamente uma serva do Shiro, que diminuiu os parâmetros físicos dela e que fez com que ela não conseguisse usar de seu poder mágico em todo o potencial, mas sob circunstâncias normais isso não aconteceria. Apesar de que, no Stay Night, ela é mais fraca, né, nos parâmetros. Olhando para os servos em seu momento de invocação e analisando eles a partir dali, a Arturia do Shiro realmente vai ser mais fraca até o momento em que ela tenha acesso a Avalon. Ou no momento que ela troca de contrato com a Tosaka. Ao mesmo tempo que eu vejo que a Arturia de Fate Stay Night ela poderia ficar abaixo da sua contraparte no zero, eu também vejo motivos para ela ficar acima. Novamente, porque ela é um pouco mais fácil de se lidar e porque ela teria o acesso a Avalon. Mas isso também a gente... não sei se é muito justo considerar, Koji, porque não vai ser todo mago, não vai ser todo mestre que conseguiria ir atrás da Avalon como um catalisador. Então não sei se é muito justo colocar a Arturia com a Avalon aqui. Não, eu acho que sem mesmo. Bom, sendo nesse caso, cara, ela é um pouco mais fraca, mas ela é um pouco mais fácil de lidar. Será que a gente deixa só atrás da Arturia de Zero? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Beleza. Mó bonitinha essa arte dela, inclusive. Bom, Emiya Archer. Cara, o Emiya, ele é bem simples. Ele faz tudo. Mesmo se você for um cara meio doido das ideias, ele vai seguir o que você está falando. Ele é um servo forte, querendo ou não. Ele é muito experiente em guerrilha por conta do seu futuro, /passado. Ele é muito experiente em abater alvos à distância, por razões óbvias, ele é um Archer. Sim, e ele tem muitas armas diferentes também. Ele é um pouquinho do que o Gilgamesh tem a oferecer. Sim. Ele pode recorrer a vários armamentos diferentes para cada tipo de situação diferente. Tem Uruaias. Ele tem Uruaias. Tem a Kaladbog. E como eu já disse, o terceiro critério é bem fácil para ele. A menos que o Shiro esteja na guerra de alguma forma. Porque aí ele pode muito bem, realmente, como aconteceu no BW... Ou como aconteceu no nosso What If que a gente fez. Querer matar você. Se você for o Shiro, esquece, tá, meu querido? Então, tirando isso, ele é um servo muito bom. Ele é bom. Ele é meio que um mini Gilgamesh, sem o demérito. Ele é bom. Só que ele é só mediano em tudo. E se ele é mediano em tudo, nada mais justo do que ser average, não? Porque assim, realmente a melhor coisa que ele pode usar é o BW. O BW, ele é perigoso, mas obviamente ele é muito perigoso. Gente, não vamos esquecer, Emiya foi um servo responsável por tirar 6 vidas do Heracles. 6 ou 5, dependendo da adaptação. Mas também é por conta da natureza do próprio Fantasma Nobre, né? É por conta da natureza do próprio Fantasma Nobre e também é por conta do fato de que, assim como na luta em Unlimited Blade Works contra o Gilgamesh, o Heracles também estava protegendo a Ilia, porque a Ilia foi pega, eles estavam juntos no castelo. Basta você ser um servo maior, mais forte do que o normal, que você vai conseguir sobrepujar o Emiya em parâmetros físicos. Vamos lembrar novamente, o Shiro salvou Emiya no começo de Fate Stay Night. Se o Shiro não tivesse interrompido a luta com o Cuchulainn, Emiya teria levado a Gibolg e teria morrido. A própria Tosaka fala isso. Falando nele... Cuchulainn, cara, que servo maravilhoso de se ter, honestamente. Esse aqui pra mim também é um dos servos dos sonhos, candidato a ser o melhor servo pra você invocar em uma guerra, porque o Cuchulainn, ele é muito forte, certo? Ele tem uma boa força, tem uma boa resistência, e a agilidade dele é o ponto mais forte, e ele é colocado junto da Medusa como um dos servos mais rápidos de Fate Stay Night. Pior que eu devo concordar, porque o Cuchulainn, cara, o principal ponto a gente vai chegar lá, mas ele tem as runas, ele tem uns parâmetros muito altos, Better Continuation. Contra Archers, ele vai se dar muito bem, né, por conta do Protection from Arrows. Sim, sim. Então, cara, ele é um dos melhores servos pra você ter uma guerra mesmo. Por quê? Por conta do Fantasma Nobre. Cara, a Geiborg, deixando de lado a ativação anti-arm, que já é muito forte, mas a Geiborg, a ativação normal dela, pouquíssimos servos conseguem desviar, evitar.
A coisa da Arturia foi só realmente uma colocação de roteiro, porque ela tinha skills que o Naso escreveu pra que ela não morresse ali, né? Foram pensadas justamente na formação do roteiro. Isso, gente, eu não tô falando como um demérito, tá? Não é um problema. É normal que você crie coisas pro seu roteiro andar. Mas, querendo ou não, se a Arturia tivesse um ranking a menos, seja na sua Luck ou no seu Instinct, ela teria morrido. Apesar disso, ironicamente, o Cuchulainn não matou nenhum servo em nenhuma guerra, tá? É verdade, né? É verdade. Mas se você tirar a caneta da mão do Naso, no mundo ideal, o Cuchulainn é um dos melhores servos pra você ter uma guerra. Com certeza. Ele é muito versátil, né? Ele tem feitiços através das runas de ocultamento de presença, ele tem criação de bounded fields, ele pode dar rank up em um parâmetro desejável dele, pode aplicar esses efeitos no próprio mestre, se assim ele quiser. Cara, é muito forte. E aquilo, toda a questão de ser comandado também, poxa vida. O mestre do cara era o Kirei, né, mano? Foi só quando o Kirei passou dos limites que aí sim ele falou, não, agora aí não dá. É porque também eu não vou ser um servo de um psicopata. É, o Cuchulainn ele é de boa. O Cuchulainn ele só quis trair o Kirei porque ele percebeu que o mestre dele era um psicopata. Então, cara, servo dos sonhos. À frente do Gilgamesh? À frente do Gilgamesh. Eu não sei, hein? Eu não sei. Eu acho que eu colocaria atrás do Gilgamesh. De verdade. Bom, o Gilgamesh é bem mais forte que o Cuchulainn. Ele é muito mais versátil e muito mais forte. É que o Gilgamesh não pensa muito também, né? Ele só vai atirando nas armas. É que ele não precisa tanto pensar, né? É, eu sei, mano. Eu acho que, cara... Eu acho que o Cuchulainn fica à frente, por quê? Ele não tem problemas com o terceiro critério, enquanto os problemas com o terceiro critério do Gilgamesh são relativamente grandes. E acima disso também a própria questão da personalidade do Gilgamesh, que em 90% dos casos vai fazer com que ele não utilize de seu maior trunfo, aí numa Elite nesse caso. Quanto isso, o Cuchulainn, ele não se preocupa nem um pouco em revelar a própria identidade e usar da Geibolg. Por quê? Ele sabe que em mais de 90% dos casos, o momento que ele usar a Geibolg e o inimigo descobrir a sua identidade, ele venceu a luta. Ele mesmo disse, se eu não me engano, em Steam Knight, que eu acho que só um guerreiro sobreviveu depois que ele viu a verdadeira ativação da Geibolg. Sim. Eu não sei que guerreiro é esse, eu acho talvez o Fergus? Não, eu realmente não sei. Tem um maluco que levou a Geibolg na bunda, mas eu não lembro se foi ele. Eu ainda acho que o Gilgamesh ficaria à frente, mas tudo bem, não é absurdo também não. Partindo para a próxima, nós temos a Medusa. A Medusa aqui, olhando para o momento da sua invocação, ela foi invocada pela Sakura. O Zouken, que lá fez a traquinagem dele, mandou pro Shinji, mas ainda assim a invocação é a da Sakura. E a Medusa, ela é um servo forte. Foi um servo capaz de conseguir segurar a Salter por um tempo. Ela consegue, e na minha opinião, o ponto mais alto da Medusa é o Bloodforte Andrômeda em junção com os Sibeli, os olhos místicos dela. Cara, se ela olha para um mestre, o mestre petrifica. Sim, qualquer sim. mago. Porque é muito difícil para um mago, sob circunstâncias normais, ter mais energia mágica que um servo. E a resistência que você consegue ter contra o Sibeli é baseada na sua própria energia mágica. Nesse caso, cara, a grandíssima maioria dos mestres só iria ser petrificado sem poder fazer nada a respeito. E se duvidar, junto com o seu próprio servo. O problema disso é que, querendo ou não, a Medusa tem que se expor bastante, porque pra ela conseguir chegar nessa circunstância de conseguir encarar um mestre, né? Cadê o servo desse outro mestre? Ele não vai deixar, provavelmente, né? Sim. Então, tudo bem, ela tem uma arma muito forte, né? Assim como o Cuchulainn, por exemplo, tem a Geibolg, mas é mais difícil de usar. Bem mais difícil. Fora que ela é bem rápida, mas não é como se não houvessem muitos outros servos mais rápidos que ela, e tem o problema que ela é bem frágil. Seja sendo o servo do Shinji ou da Sakura, era uma porrada da Salter e ela ia embora. Ela é um servo que pode ir longe, até porque em Heavenspell ela foi muito longe. Ela ganhou a guerra. É, então. Mas, em circunstâncias normais, eu acho que ela é average só. Também acho. Ou até paia. Não, pai ela não é não. Pai ela não é. Ah, Porque também tá ela bom. é fácil de se lidar. É. Ela literalmente não tem praticamente nenhum código moral. Você fala, real. Medusa, mate crianças, ela vai matar uma criança. Não, acho que aí já é demais, talvez. Não, eu exagerei um pouquinho, exagerei um pouco. Mas, tipo assim, ela não teve absolutamente nenhum problema em criar um Bloodforte Andrômeda ao redor de uma escola inteira. E se realmente... É, porque já aí não são crianças, né? São adolescentes. Sim, mas a adolescente ela tá certa, tem que matar mesmo. Ô, louco. Ela criou, né, em volta da escola inteira, mesmo sabendo que a própria mestra original dela estivesse ali, ela não se importou muito. Ela não tem nenhuma barreira ética e moral segurando ela. Por conta disso, você pode ser qualquer tipo de pessoa. Duvido muito que a Medusa ia se colocar contra você. A menos que você seja o Shinji. Aí, Average? Então por conta disso eu acho o Average. Honestamente, na frente do Gilles. Também acho. Medeia, cara... Olha... Na tier list de mestres ela tava lá em cima.
A vencedora da nossa tier list de mestres, e aqui vamos começar pelo mais óbvio. Rule Breaker, ela pode quebrar qualquer contrato. Ela pode quebrar pra si e tomar um servo pra si. Vamos lembrar, gente. Se não fosse a Artúria, se fosse qualquer outro servo de Stay Night no lugar da Artúria, ela teria conseguido perfeitamente, sem nenhum outro problema, mesmo se fosse o Heracles. Na verdade, até ela teria um pouquinho mais de facilidade pelo fato de que os dois se conhecem originalmente. Então ela consegue tomar outros servos da guerra para si, ela consegue mais do que ninguém dominar um território, dominar uma leyline e ter toda a reserva de energia mágica que assim ela desejar. Da mesma forma que a Medusa, ela não tem nenhum problema em utilizar de métodos moralmente questionáveis para atingir os seus objetivos, o que aumenta muito, dá muitos pontos para ela no terceiro quesito, no terceiro critério. Ela é um mago completo, cara. Ela é realmente um pacote completo. Porém, da mesma forma como Medusa, para usar o seu trunfo, ela precisa estar muito próximo do seu alvo. E pra um caster, ainda mais a Medea, que tem baixa resistência, baixa agilidade, é complicado. Mas eu acho que mesmo assim, apesar disso, ela tem uma versatilidade incrível. Ela consegue ter, exército de esqueletos, magias de longa distância, pegar servo pra si mesma. Então, eu acho que é um forte candidato. Além do mais, uma outra coisa, ela também consegue buffar o próprio mestre, deixando-o num nível de poder enfrentar outros servos também. Não seria tão poderoso quanto o Soichiro fisicamente, a menos que você seja, sei lá, um Edelfelt, algum outro mago versado no combate corpo a corpo. Mas imagina, se, sei lá, o Kenneth fosse o mestre da Medea. Ou o próprio Shiro. As magias do Kenneth. O próprio Shiro, exatamente, que a gente conversou em um vídeo. O Shiro ia ser um monstro, cara. Então, assim, cara, ela é um fortíssimo candidato, mano. Eu acho que pelo menos na frente do Iskandar. Não, eu acho que à frente da Artúria. À frente das duas Artúrias? Eu acho. Faz sentido, faz sentido. Tem um demérito do Rule Breaker, mas que assim, a Medea é sem vergonha, né? Ela é pilantra, ela não é burra. Ela não vai usar o Rule Breaker em algum momento que ela sabe que ela estaria frágil. Ela vai usar quando existir a melhor oportunidade possível. Não, quando ela usou no BW, ela usou justamente no momento exato, o mais oportuno, quando o Shiro usou um selo de comando falando pra Artúria parar. Exatamente, é verdade. E pegou de surpresa. Exatamente, então tá aí, ó. Ah não, mas pera lá, tem uma coisa muito importante aqui que a gente acabou esquecendo. A Medea é a bruxa da traição, né, mano? É verdade, cara, a Medea é a bruxa da traição. O primeiro mestre dela foi de ralo. É, mano. Tipo assim, você realmente, pra que isso não aconteça com você, eu acho que você tem que ser realmente uma pessoa que entenda a Medea. Sim, tem que entender profundamente quem ela é. Então, olha, tá. Eu acho que isso abaixa, mano, eu acho que isso pode deixa abaixar, ela atrás pode do abaixar. Jarmuide. Eu acho que na frente do Jarmuide. Ok. Bom, próximo, Kojiro. Cara, o Kojiro, ele não é uma invocação normal, né? Não. Ele é um servo que não deveria existir. Um servo falso. Mas, pelos critérios, ele é muito fácil de lidar, cara. Basta você não ser um completo de um lunático que ele vai cumprir das suas ordens. Ele é forte no corpo a corpo, no mano a mano, assim como o Jarmuide. Não subestimem Kojiro. Eu vejo tanta gente subestimando o Kojiro. Não, o cara é muito forte. Mano, bota o Gilgamesh a 1 palmo de distância do Kojiro. O Kojiro não vai ter dó, não. Ele vai cortar o Gilgamesh no meio, cara. É, mano, olha, declarações fortes aqui, hein? Cara, não tem como o Gilgamesh escapar de um Tsubame Gaishi. Não tem como. Eu também acho que não tem, não. Desculpa aí, fãs do Gilgamesh. Mas ele é bem forte, ele não pode ser subestimado. Quer dizer, de alguma maneira ele derrotou o Heracles do Unlimited Codes. Isso aí a gente finge que não tem, né? É. Assim, apesar disso, numa Guerra do Santo Grau, é difícil você ir longe com ele, viu? Porque ele tem que se expor, né? Ele, apesar de ser um Assassin, que tem presença concealment. O preço dos consumer dele é baixo, né? Porque aí que tá, ele é bem ágil, né? Mais do que rápido. Ele até é rápido, mas o foco dele é a agilidade no movimento da espada. Mas ele precisa expor muito. Ele não tem ataque à distância. E um servo muito brutamonte pode amassar com ele, pode trazer complicações sérias aqui. Ele é focado no combate curta distância mesmo. Média distância e longa distância, ele, não tem como fazer nada. Apesar dele ser forte 1 para 1, e apesar de ser fácil de lidar com ele, numa Guerra de Santo Grau, meio paia, né? Isso que eu ia falar, é meio paia. Melhor que o Lancelot, com certeza. Melhor que o Lancelot. Porque assim, o problema dele é que ele não tem versatilidade nenhuma, praticamente. Ele é bom em uma coisa só. Literalmente isso é ele, né? Ele é bom numa coisa só. É algo interessante porque ele funcionou bem em Stay Night porque ele tinha um único papel. Proteja a entrada do Templo Ryodou. Era só isso que ele precisava fazer. E ele fez, por boa parte da obra. Se ele tivesse que ir atrás de matar um servo fora dali, olha, seria difícil, viu? E aí a gente vai pro próximo, Heracles. Meus amigos, desconsiderando o Gilgamesh presente em Stay Night, eu tenho pra mim que o Heracles é o servo mais forte da Quinta Guerra do Santo Graal. Ele é absurdo. Gente, são 12 vidas, a gente não precisa falar muito a respeito.
É um brutamontes de 3 metros de altura que você tem que matar 12 vezes. E se você demorar ainda por cima, corre o risco dele ter algumas vidas de volta, fora que você precisa de um ataque muito forte pra levar uma vida, porque o cara tem Battle Continuation. Fora isso, no 1 pra 1, ele é praticamente indestrutível, porque ele vai ganhar resistência de tudo que ferir ele. Sim. Tipo assim, pensem no Heracles como um boss. Ele é um grande boss de uma campanha de RPG. Não tem como você derrotar um boss com um único jogador. Você precisa se aliar a outros jogadores. Tipo, o Heracles é um servo que, se não houver uma aliança contra ele na guerra, ele vai amassar tudo. Ou você precisa ter um arsenal gigantesco, como é o caso do Emiya e do Como Gilgamesh. o caso do Gilgamesh, Emiya, sim. Mesmo se o Emiya tivesse mais tempo, eu não acho que ele ia conseguir levar todas as 12 vidas. Não. Pegando o primeiro critério dele, que é a massa, como eu disse pro Gilgamesh, se o máximo é 10, o cara tira 12 em força, e versatilidade de guerra, utilidade pra uma guerra também é absurdamente alto por conta dos revives que ele tem, das vidas extras. Só que aí tem a terceira questão. Como a gente falou, o Heracles era um servo que só poderia ter sido comandado pela Ilia. Se qualquer outro mestre tivesse comandado ele, não daria certo. Por quê? O Heracles puxa muita mana mesmo. Ao ponto de que a Ilia realmente teve que passar tempos, semanas, se não me engano até meses, se acostumando a ele com o passar dos dias. Então, cara, olha, eu ainda acho, apesar disso tudo, que o Lancelot é mais difícil de lidar do que o Heracles. Porque eu acho que o Heracles, ele não tem um instinto assassino, o Lancelot tem. Não tem. Então, o Heracles, ele só é louco, ele não é assassino assim. Ele é um pouco mais fácil de lidar, só que ele puxa mais mana que o Lancelot. Sim, muito mais. Por isso que eu acho que ele é mais perigoso nesse sentido. Porque você sendo um mestre do Heracles, você sempre vai estar tendo que ir atrás de outras fontes alternativas de energia mágica. E a todo momento você pode correr o risco de morrer enquanto você está dormindo. Porque ele sugou mais mana do que você esperava. Só que o Heracles é mais forte que o Lancelot, então ele fica acima com certeza. Sim. Eu acho que pra um average mestre é impossível você controlar o mestre, a não ser que você já tenha 1000 formas diferentes de pegar mana. Então, eu acho que o Heracles fica bem no average, no high average, não? Cara, eu acho que atrás do Emiya. Tá, eu consigo ver. Mas eu acho que ainda acho que é high. Não, tanto faz, eu acho, não faz tanta diferença. E aí faltam os três aqui, né, os três últimos. Cara, o Gilgamesh não tem muita coisa diferente não da sua contraparte do Feiticeiro. Apesar daquele não ser um servo completo, ele tá um pouquinho mais fraco, ele não consegue utilizar do seu arsenal de forma totalmente livre. Ele tá um pouco mais fraco e um pouco mais difícil de lidar. Ele é um pouco mais louco aí. Exatamente, a lama do grau mexeu com um pouquinho da cabeça do brother. Então, no geral, ele é mais fraco nos 3 sentidos, nos 3 critérios. Eu acho que só abaixa ele aqui, deixa no forte candidato. Eu acho que atrás da Artúria, aliás, não? Sim, eu acho que atrás da Artúria, porque ele também estranhamente tá mais arrogante do que o normal, e isso realmente atrapalha, gente, tá? Não subestimem. Quanto a isso, a gente tem o Cursed Arm. Cara, o Cursed Arm, ele teve sorte de ter pego um mestre muito bom. Porque ele é muito útil numa guerra. A gente usa pra ele o mesmo argumento que usamos pra Geibolg do Cuchulainn. Mais de 90% das coisas que ele usar o Fantasma Nobre vai morrer. Porém, o Zabanna é muito mais difícil de acertar do que a Geibolg. Sim, é mais difícil de acertar, bem mais difícil de acertar do que a Geibolg. E também a hierarquia, né, de poder é bem abaixo. Zabanna é uma maldição. Tratando-se de uma maldição, dá pra ser evitada se você tiver uma Magic Resistance muito alta ou alguma outra forma de counterar isso. É uma Geibolg praticamente nerfada. E ele é mais fraco que o Cuchulainn, claro. Ele é um Asash, então, claro, ele vai matar daquela forma que os Asash matam, na espreita ali, esperando o momento certo. Só que eu acho que ele é pior pra uma guerra do que a 100 Personas. Sim, porque são 100. Eu acho que pra isso são 100, ele é um só. E lidar com ele é fácil também porque ele é um ração e os rações são leais. Sim. Ainda assim, eu acho que ele é um forte candidato, cara. Justamente por conta do modus operandi dele, como um Hassan. Olha, eu me impressionaria se um Hassan, o Cursed Arm, conseguisse vencer uma guerra. Bom, mas não é impossível. Não é impossível. A gente falou no vídeo de mestres ali que, né, se não fosse a Sakura... É que em Heaven's Fell foi uma ocasião muito especial, porque o Caster e o Assassin original já tinham ido de Vasco logo no começo. Mas, eu acho que tudo bem. E aí, por fim, nós temos a Salter. Koji. A Salter, ela só consegue nascer através do Graal. A não ser que seja invocação irregular, como no Grand Order, realmente. Então, é justo pegá-la da versão do Graal, não é? Sim, absurda de forte. Porém, pra você manter ela, é tão difícil quanto o Heracles, se não pior. É muito pior. Mas assim, ela consegue se... Não é pior, na verdade. Porque ela consegue se controlar.
A Salter, a gente vê, é uma pena porque nos filmes de Heavensfell, como os filmes de Heavensfell são rushados, a gente não consegue ver muito da personalidade dela. Ela ainda mantém e retém traços da personalidade da Artúria. Se ela sabe que se atacar com muita força pode acabar matando o próprio mestre por sugar demais a energia mágica dele, ela vai se restringir. Ela sabe se controlar. Ela não é maligna até o fim. Então, por conta disso, eu acho que, na verdade, ela é mais fácil de você se lidar, de se lidar com ela do que o Heracles. E ela exibe uma performance similar. Do Heracles? Não tem uma resistência nem equiparável, mas a força... Então, assim... Cara, eu acho que ela é um forte candidato, mano. É um forte candidato. Aí, em comparação com o Artúria, é difícil comparar porque, né, Graal e tal, mas pra se ter uma guerra é difícil também, porque é irregular, mas em comparação com o Artúria, ela fica na frente ou atrás? É mais de boa de se lidar com a Artúria, porque mesmo se você for um cara bonzinho, ela não vai se voltar contra você. Ela vai falar, tá bom, eu vou cumprir aqui com o meu contrato e é isso, é meu dever. A Salter, ela é mais implacável, ela quer seguir o objetivo dela a todo custo. Cara, fica junto das Artúrias. Talvez seja a melhor Artúria pra se ter numa guerra. É que o custo de mana ainda é muito alto. E tem parâmetros um pouco piores. A agilidade dela e o instinto são piores. Eu acho que é atrás do Gilgamesh. Sim, eu acho que fica atrás do Gilgamesh por conta de toda a mana que ela tem que puxar. Fora dos nerfs que ela recebeu em troca de exibir um poder destrutivo maior, né? Carisma dela não existe, Instinct foi nerfado, a agilidade foi muito nerfada. Então, de fato, eu concordo. Olha, a gente não teve nenhum condenado hoje. Pois é, então todo servo pode ser usado numa guerra, praticamente. E eu acho que eu concordo com essa visão. O Naso, ele tem meio que essa crença de que, tipo assim, quase todo servo pode vencer uma guerra do Santo Graal. Depende das circunstâncias. Então, no fim das contas, os piores servos pra se invocar numa guerra são Lancelot Berserker, Sasaki Kojiro e Gillis. E os melhores são a classe cavaleira. Exatamente. Cuchulainn, Gilgamesh e Artúria. Faz sentido. Vale lembrar que é o Gilgamesh e Artúria de 0. De feito de 0. E assim, eu concordo, mano. Eu concordo. Não acho que eu mudaria alguma coisa grandiosa assim, não. Mas é isso aí. Acho que tá de boa.